Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu nunca imaginei que estaria falando, que é sobre jogos assimétricos de computador ou de PlayStation. Nunca imaginei por quê? Porque eu sou cria dos anos 90. O nosso passatempo era o Super Nintendo, com aqueles jogos clássicos que marcaram a vida de muita gente, como Mario, como Donkey Kong, como aquele do Mario com Yoshi, como o Mickey, que são aqueles jogos que a gente chama de plataforma. Então, para quem acostumou a jogar esse tipo de jogo, que o personagem anda para frente, tá passando de fase, na minha cabeça não entrava muito esse negócio do personagem virar. Na minha cabeça isso era uma coisa de filme, não de game, não de jogos. Então até tinha meio que uma resistência a isso. Nos finais de ano, com as folgas e tudo, o que eu fazia? Eu pegava o emulador. O que é o emulador? O emulador é um programa que ele simula o aparelho original que era para rodar aquele jogo. Eu pegava ele no computador, baixava ele e jogava esses mesmos jogos, como se fosse no videogame. Nossa! Mas de tanto fazer isso todos os anos, eu acabei cansando um pouquinho e pensei, queria jogar outro jogo, é, ver alguma coisa nova. No final do ano 2017, eu saí da casa da minha mãe, fui para a casa do meu pai, e essa transição foi assim um tanto quanto traumática, e isso se estendeu para o ano de 2018 também, essa sensação. Eu não sei se eu vou contar como foi essa transição, e se eu for contar, eu não sei como eu vou contar. Mas de qualquer forma eu posso dizer que foi assim um período em que eu precisei sair da realidade mesmo, e foi aí que eu conheci, ouvi falar sobre algo que chama Steam. Eu não sei ao certo, mas eu acredito que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi em algum vídeo daqueles do Free Fire que a Samira Close fazia. E foi lá também que eu vi as primeiras partidas de Dead by Daylight. Quero que ela venha aqui. Sabia? Não sabia! Vagadia! E com o tempo eu não fui acreditando que lá tinha os killers, né? Os vilões clássicos do cinema. Eu ficava assim, gente, como é possível ter? Só que era algo totalmente novo. Como que eu ia gastar dinheiro com uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha testado? E aí eu me deparei com uma versão alternativa russa do DBD. O jogo ele tem, cada partida, ela segue a mesma premissa, o mesmo objetivo básico, tanto para o vilão, que é o killer, quanto para o sobrevivente, que é a vítima. A vítima ela tem que ligar 5 geradores para ligar a energia e para conseguir abrir o portão. E o vilão ele tem que impedir que o sobrevivente ou a vítima faça isso. Mesmo sendo uma batata total, completa, jogando aquela versão alternativa, eu me apaixonei pelo jogo. E para mim, o jogo já me atraiu no próprio slogan dele, do jogo, que é a morte não é uma saída. Como eu estava em um período onde a minha ansiedade e todas as outras coisas estavam assim em um grau maior, eu me identifiquei muito com essa mensagem. Então assim, eu adaptei ela para outros sentidos assim, na minha cabeça, e já começou por aí. Até tô aqui com a minha camiseta personalizada em homenagem ao jogo. Vou mostrar para vocês.
E esse símbolo representa um dos itens que você pode levar durante as partidas, e eu escolhi ele por um motivo que é meio óbvio. Então, por essa razão, por essa identificação que eu acabei de falar anteriormente, no ano 2018, esse jogo foi muito importante para mim, porque eu realmente não... Era muito difícil sair da cama naquele ano, e esse jogo acabou que ele me fazia sair para fazer os desafios de fase para passar. Eu tinha vontade de sair da cama porque eu queria aprender a jogar o jogo, a entender o jogo. E eu fiquei tão imerso naquele universo que a primeira coisa que eu escutava quando eu acordava, mesmo que não tinha nada ligado, era a canção de ninar da Huntress, que é a caçadora. Então, com o passar do tempo, eu fui ficando muito fã de canais como a Dani Liu, como o Souza Soul, como o Lulu Branco, o tal do Chico. E eu fui vendo surgir no jogo vilões que eu nunca imaginei, esperava, torcia, mas não tinha muita esperança que viria, como a Samara e o Alien. A Samara, ela chama Sadako, que é o nome da personagem original no japonês, e mais recentemente o Chucky. Alright, what's going on here? Acaba sendo uma nostalgia muito grande, é sempre filmes que eu adorava ver. O que eu mais tinha fadiga, um medo assim antigamente era o Fred Krueger, que também está no jogo. Mas aí você me pergunta, com esse tanto já de vilão que tem no jogo, ainda falta algum que eu espero e torço muito para vir para o jogo? Sempre tem. E o que eu torço e quero muito que venha um dia é o Senhor da Noite de Game of Thrones. Porque se esse vier um dia, aí acabou. Aí é o melhor jogo do mundo, de todos os tempos. Oi, Resident Evil. E aí você me fala também, mas esses jogos de hoje em dia é muito violento, não sei o quê. Eu concordo. Só que pra mim, né, pela minha experiência, e eu acho que de várias outras pessoas também, foi uma salvação. Foi um escape, foi um escape, mas de vida. E só o tema da música de quando você vai entrar na partida, que a gente chama de lobby, é muito nostálgico. Ela me lembra lá das primeiras partidas. Ela me lembra um pouquinho, uma curiosidade, ela me lembra um pouquinho daquela trilha de The Walking Dead, quando acontece aquela sequência traumática lá na estrada com a van.